Graça e paz, queridos amados, estamos aqui na Voz do Conselho. Eu sou o pastor Roberto Moraes da Costa, pastor da Igreja Batista da Pompeia, bairro Pompeia, e primeiro vice-presidente do Conselho de Pastores aqui no Conselho há 17 anos e com o pastor Jorge, 5 anos já como primeiro vice. É uma honra muito grande estar nesse conselho. O conselho é uma bênção. Ele sempre traz uma edificação para nós que somos obreiros da casa de Deus, né, para todos nós. E hoje eu tenho uma palavra para você de conselho que vai lhe ajudar muito. Eu tenho 40 anos de consagrado como pastor, 30 anos fiz ontem, dia 26, 30 anos à frente da Batista da Pompeia, que é uma honra muito grande. Amados, a palavra de conselho que eu tenho para você nesse dia, para fortificar seu empenho, seu trabalho, sua vida, sua saúde, está em Gálatas 2,9. Gálatas 2,9, e o texto diz o seguinte, Gálatas 2,9: E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como colunas. É sobre isso que eu quero falar. Olha, essa frase tocou muito meu coração. Essa frase marcou minha vida. Porque esses homens, três discípulos do Senhor, apóstolos, Tiago, Cefas e João, eles foram considerados como colunas. E coluna, querido, é o que nós devemos ser aqui na terra. Nós somos obreiros, pastores, evangelistas, missionários, e coluna simboliza sustentação, que aguenta peso. Para a gente não é diferente. Nosso ministério, nesses anos todos, você aí, eu no meu, quanto peso a gente tem, né, sustentado, quantas famílias a gente ajudou, tem ajudado, quantas vidas, né, perdidas, e a gente sustenta, aguenta no bom sentido de amor, de carinho, de ajudar aquela vida. Então Tiago, Pedro e João, né, eram considerados como colunas. Glória a Deus por isso. Você é uma coluna de Deus, eu sou uma coluna de Deus aqui na terra. Nós nascemos para ser coluna, que bênção, que maravilha, né? E esses homens não foi assim, de repente, né, da noite para o dia, que eles se tornaram colunas, não, e foram considerados como colunas. Esses homens foram forjados, esses homens foram experimentados, e eles passaram pelo seminário de Jesus. E eu falo que o seminário de Jesus não tinha ar-condicionado, não tinha cafezinho, não tinha cadeira acolchoada, não tinha aquele conforto. A prática, o seminário de Jesus era no campo. E interessante, a Bíblia diz que esses homens foram com Jesus lá na casa daquela menina adolescente que havia morrido. E o texto diz lá em Lucas capítulo 4:51, que Jesus chegando lá não deixou mais ninguém entrar. O texto fala assim, não deixou ninguém entrar, senão Pedro, Tiago e João. Olha que teste para eles serem lá na frente considerados como colunas. Meu Deus do céu, qual foi a aula, o seminário? Foram numa situação terrível. Havia uma menina morta na sala, os pais em pranto, os pais sofrendo, a família toda sofrendo. E Jesus levou os 3. Agora a minha pergunta é, por que Jesus não tinha 12 e levou os 12 de uma vez para dentro daquela casa? Mas aí a questão é, se ele leva, por exemplo, Judas não ia ajudar em nada naquela situação, naquele contexto de uma menina morta. Judas ia passar a sacolinha
Aí está tudo errado, não cabia naquele momento passar a salva, né? Por que não levou Tomé? Meu Deus do céu, se ele levasse Tomé, também era outra situação difícil, ia colocar Jesus numa situação dificílima. Por quê? Porque Tomé era incrédulo. Certamente Tomé podia falar para Jesus: Jesus, nós estamos aqui numa situação muito difícil, a menina está morta. E o Senhor fala que ela dorme, e até as pessoas que estavam lá riam porque Jesus falou que ela não morreu, ela dormia. Então Tomé não ia acreditar nessa situação, que ela ia ressuscitar naquele dia, que ia reviver. Mas irmãos, olha que coisa linda, quem entrou naquela casa foi a própria vida. Jesus é a própria vida. No grego é zoe, ou zoer. A vida de Deus chegou ali. Então, quando Jesus chega, tudo de bom acontece na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, né? Na nossa igreja. Nossa, que eu digo que a gente toma de conta, né? Que a gente é só servo, um pequeno gerente. Então, entrou ali Pedro, Tiago e João. Agora, parafraseando e olhando por que eles três foram, eu digo o seguinte: olha, primeiro, chegou Pedro, né? Entrou Pedro. Pedro era um homem destemido, era um homem corajoso, um homem que não temia situação. Então, ele era intrépido. Intrépido é aquela pessoa que não tem medo de nada, nenhuma situação pode abater ele. E Pedro era assim. Certamente, Pedro estava ali, né, dando àquela família uma palavra de coragem, né, trazendo ânimo, trazendo conforto, ombro, porque quando morre alguém, o importante é o ombro. Por que levou João? João, irmãos, era o homem que exalava o amor. Aquela família precisava de amor, não de acusação. Quantas vezes a gente faz acusar, era amor naquele momento. E por que levou Tiago, irmão? Tiago era o homem da fé. Tiago, você lê o livro de Tiago todo, ele fala sobre a fé. Era um homem que andava em fé. Então, a fé remove montanha. Então, é muito importante a ida daqueles três, Pedro, Tiago e João. Então, eles foram, né, passaram pelo teste e lá na frente foram considerados como coluna de Deus. Que você seja também considerado como coluna do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra com amor e com carinho para você. Já já eu volto, eu quero fazer uma oração por você. Amém? Graça e paz. Esta é a voz do Conselho. Eu sou o pastor Elias Lima, auxiliar aqui na Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. A mensagem de hoje é a coluna na casa de Deus. Em Apocalipse 3:12 diz o seguinte: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Quem desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome lá. A coluna que aqui fala em Apocalipse 3:10 está relacionado à Nova Jerusalém quando nós chegarmos lá no céu. Mas para isso nós precisamos primeiro ser provados aqui na terra. Para sermos provados aqui na terra, nós somos chamados por Jesus para ser coluna da igreja, né? E, portanto, nós devemos estar sempre de pé e também manter aqueles que estão do nosso lado também de pé. Para ser uma boa coluna, é necessário estar bem apoiado e apoiado em um alicerce. O nosso alicerce chama-se Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental, né? Ele é a pedra fundamental. Ele é fundamental na nossa vida,
na igreja, no nosso lar, no nosso trabalho. Então, nós temos que estar constantemente, sempre apoiado em Jesus. A força, ela não está na coluna, e sim naquilo que o apoia. E quem apoia é o alicerce, que é a base de tudo. E Jesus, ele é a base de todas as coisas da nossa vida. Então, nós temos que tudo que nós formos fazer, Jesus Cristo tem que estar em primeiro lugar. Deus te chamou para você ser uma coluna na igreja, uma coluna na sua casa, na sua comunidade, com os seus vizinhos, com os seus parentes. E ser coluna é você evangelizar, é você falar do amor de Deus para essas pessoas, trazer essas pessoas para o reino. Isto é ser coluna na casa de Deus. As colunas, muitas vezes, elas não aparecem, elas estão escondidas. Elas estão escondidas atrás de uma moldura, elas estão escondidas atrás de uma parede. Então, a coluna muitas vezes não aparece, mas ela é fundamental para manter a estrutura de pé. É Jesus Cristo que nos mantém de pé, todos os dias, desde a hora que nós levantamos até a hora que nós vamos dormir. E na igreja não é diferente. Os pastores, os obreiros, os diáconos, todos nós fomos chamados para ser coluna. A coluna, ela é o exemplo. A coluna, ela fortalece. A coluna, ela é a força. Mas atrás de toda essa força está Jesus Cristo. Jesus é o nosso motivo de viver. Jesus Cristo é o autor e consumador da coluna da nossa vida. Portanto, para você ser uma coluna no templo de Deus, você precisa primeiro ser provado aqui nessa terra. E aí o seu nome vai estar escrito na coluna, lá na Nova Jerusalém Celestial. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amém? Glória a Deus. Aqui estou eu de volta com muito amor para orar por sua vida, abençoar sua casa, seu ministério. Pai, eu oro pelo teu filho. Meu Deus, esse momento que ele está passando, difícil, tanta luta, Senhor, dá o conforto, dá segurança. Ele é uma coluna de Deus aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, ele tem passado pelo seminário de Jesus. Jesus está abençoando e vai abençoar sempre, porque ele está conosco. A Bíblia nos garante todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Meu querido colega, eu te abençoo e declaro a vitória na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, na sua comunidade, em nome de Jesus. Amém.